Planilhamento, vulgo coleta de dados, parte do nosso parceiro GECO, que é o geração e coleta, né? Coleta de dados. Por que? Primeira coisa, antes de eu sair te explicando por que eu não vou te disponibilizar modelos de planilha aqui, eu preciso que você entenda o porquê que você faz o planilhamento. E aí isso é muito doido, porque assim, se você souber por que você faz o planilhamento, aí você vai fazer o planilhamento de uma maneira melhor. Você vai fazer o planilhamento com os dados que interessam. E não ficar enchendo planilha com um monte de dado, achando que isso vai... achando que é isso que vai mudar a sua vida. É isso que vai fazer o seu tráfego prosperar. Porque não é. Tá bom? Então é o seguinte, por que você planilha os seus dados? Tem 3 motivos para você planilhar os dados, tá? Se você não sabe me dizer, em frases curtas e simples, o porquê que você deve planilhar os dados, você ainda tá no nível Padawan, Baby Bosta. Agora a gente vai te transferir pro nível Padawan e quando você começar a criar suas planilhas, você vai pro nível Jedi. Então vamos sair de Baby Bosta para Padawan. É o seguinte, por que você planilha os seus dados? Por 3 motivos. Primeiro, para não perder a inteligência das suas campanhas antigas. Ponto. Ah, Pedro, mas a inteligência das campanhas antigas, ela fica lá no gerenciador de anúncios do Facebook, fica lá no gerenciador de anúncios do Google, do LinkedIn, do Pinterest, do Twitter, do TikTok, do Blablablé, do Outbrain, do Taboola. Fica, eu sei que elas estão lá, mas é muito mais fácil de você perder essa inteligência, daquelas campanhas ficarem soterradas, esquecidas, depois você nem lembra mais qual que é o nome dessas campanhas. É muito mais fácil você perder elas lá do que se você colocá-las numa planilha. Então, o primeiro motivo pelo qual você faz o planilhamento é para você ter essa inteligência guardada do que funcionou bem no passado. O segundo motivo pelo qual você faz o planilhamento é porque, através do planilhamento, você vai criar para você, gestor de tráfego, a inteligência que você precisa. Pedro, e qual que é a inteligência que eu preciso? Eu não faço ideia. Cada um vai precisar de uma determinada inteligência das suas campanhas. Por exemplo, quando eu planilho dados de lançamento, eu gosto de saber quanto que eu gastei em cada etapa do lançamento. Eu gosto de saber quais foram os meus melhores anúncios para que eu possa reutilizar eles no futuro. Eu gosto de saber quais foram os meus melhores públicos para que eu possa reutilizar eles no futuro. Eu gosto de saber quanto que eu gastei em cada fonte de tráfego. Eu gosto de saber quanto que eu gastei em público quente e público frio. Eu gosto de saber o quanto que eu gastei em cada vídeo do meu lançamento. Então são os dados que eu, Pedro Sobral, eu sinto a necessidade de ter esses dados em mãos. Eu gosto de saber o preço por lead dia a dia. Eu não faço questão de saber o CPM dia a dia. Eu não faço questão de saber o alcance, a frequência dia a dia. Então eu não vou colocar esses dados na minha planilha. Mas tem gestores de tráfego que vão julgar isso muito importante, tá tudo bem. E se isso daí vai ajudar esse gestor de tráfego a trazer um resultado melhor para o cliente que ele está atendendo, que ótimo, bote isso na sua planilha. Mas você tem que entender os motivos de você estar fazendo a planilha. O primeiro motivo é para você gerar dados, é para você não perder os dados das campanhas antigas. Congelar, guardar aqueles dados ali num local seguro. O segundo motivo é para você ter acesso, rápido, de forma clara, a informações que você, gestor de tráfego, vai precisar para fazer dos seus resultados ainda melhores. E o terceiro motivo, e não menos importante, é para prestar contas ao seu cliente. E aí, o que você vai prestar de contas ao seu cliente? Você vai prestar de contas ao seu cliente 2 tipos de informações. Primeiro, as informações que ele quer receber. E aí você tem que perguntar para ele o que ele acha relevante, que tipo de informação que ele quer no relatório que você vai entregar para ele. Por onde que você quer que você envie esse relatório para ele? E além disso, você vai colocar nessa planilha informações que você acha que é relevante ele saber. Não necessariamente são todos os dados para ficar uma planilha cheia de coisa. A função da planilha é justamente ela ser mais fácil de ser analisada do que um gerenciador de negócios da vida, do que um Google Ads, um Facebook Ads da vida. Então a planilha ela tem que ser direta e reta, ela tem que ter só os dados essenciais. Para o seu cliente, os dados essenciais é o que ele quer ver e o que você julga ser essencial que ele veja. E são esses dados que você vai colocar na planilha. Ah, Pedro, você não vai ensinar então como é que faz uma planilha? Olha só, eu vou colocar aqui nos links dessa aula aqui o seguinte link. Peraí, deixa eu abrir ele aqui do meu computador. Vem comigo aqui na minha tela. Eu tenho esse link aqui do Google Drive, que são os modelos de planilha que eu sempre utilizei. Mas presta atenção, tá? Esses modelos de planilha, eles são a coisa mais feia do mundo.
Eles são muito feios. Comparados aos modelos de planilha do Data Studio que a minha equipe faz. E é por este motivo que a minha equipe está, nesse momento que eu estou gravando essa aula, a minha equipe está nesse momento gravando um curso de Data Studio. Inclusive, se esse curso ainda não estiver liberado no portal, tem 3 lives comunitárias que mostram para você 3 lives. Uma de como colher dados, como fazer relatórios para gestores de tráfego e como fazer relatórios para os seus clientes. Então tem 3 lives, dá tipo assim umas 5 horas de conteúdo, e se já tem o curso, se nesse momento que você está vendo esse vídeo já tem o curso lá na plataforma de Data Studio, veja o curso. Se não tem ainda, tá tudo bem, veja as lives e rapidinho já deve nascer o curso dentro da plataforma de Google Data Studio. Isso é essencial que você saiba fazer, tá? Ou você sabe fazer, ou você tem alguém que faz pra você. O meu caso é o segundo. Eu tenho as pessoas que hoje em dia fazem isso pra mim. Porque assim, o que eu boto nas planilhas? Se você abrir aqui as minhas planilhas, você vai ver que eu só coloco dados essenciais. Então aqui, eu tenho um relatório aqui que é um relatório feito do Facebook Ads. E aí tem materiais complementares de aprofundamento, tem lives minhas que eu falo só sobre planilhas. Então assim, assista as lives sobre planilhas, porque o que eu ensino lá é exatamente o que eu faço. São até conteúdos mais antigos, mas é exatamente o que eu faço, não mudou, tá? Não tem necessidade de eu atualizar uma coisa que não precisa ser atualizada. Aí aqui eu tenho aqui, ó, uma planilha de YouTube, aí eu ensino exatamente como é que você preenche essa planilha de YouTube. Tem minha planilhazinha aqui que eu uso para e-commerce. Então aqui, ó, super simples, são só os dados que eu preciso. Então eu boto aqui na minha planilha de e-commerce o mês, quantas compras teve, qual foi o ROAS, quanto que foi o custo por compra, quanto que eu gastei e quanto que retornou para o cliente. Porque para mim essas são as informações essenciais. São essas as informações que eu quero ver. Então quando eu falo para vocês que planilha tem que ter só o essencial, vocês vão ver que é só o essencial, tá? Só o essencial. Aqui, e essas 2 planilhas aqui que eu mostrei, essa vermelhinha aqui, que é uma planilha de YouTube, que eu pego esses dados lá dentro do YouTube Analytics, isso aqui nem é o trabalho do gestor de tráfego, tá? Quem tem que fazer isso aqui, na verdade, é um social media. Isso aqui é um over delivery. Mas tudo isso daqui eu pego de dado lá dentro do próprio YouTube. Então, dentro do próprio YouTube eu vou pegando esses dados aqui. Quais foram os melhores vídeos, qual é a idade das pessoas que estão consumindo mais conteúdo, da onde que está vindo o tráfego do YouTube, quantas impressões teve, visualização, média de visualização, espectadores únicos, subscribers, curtidas, comentários, compartilhamentos. E essa daqui é do Facebook, ela tinha que ser azul. Ah, não, essa aqui é a minha planilha antiga do YouTube, eu vou até apagar ela aqui. Putz, eu vou apagar depois dessa aula porque eu não tô no e-mail que é dono disso daqui. Mas aqui é do Facebook, ó. Então, números de posts, quantos desses posts foram vídeos, links, imagens, status, aí número de likes, crescimento. Mas enfim, tudo isso daqui que eu faço aqui nessas planilhas no modo feio vai ser ensinado lá pela minha equipe no modo bonito, no modo Google Data Studio, no modo que vai fazer você ser um gestor de tráfego 5 vezes melhor do que eu sou nesse aspecto das planilhas. É por isso que a gente está criando esse curso dentro do portal de conteúdo, tá bom? Mas o que você tem que entender do planilhamento aqui? Você tem que entender os motivos de você fazer o planilhamento, que são 3, acabei de te falar eles, guardar os dados para que você não perca, para você não perder eles, criar relatórios para você, gestor de tráfego, e criar relatórios para o seu cliente. Ponto. Se você fizer isso daí, só com o essencial, não precisa ter a planilha mais bonita do mundo. Só de criar esse relatório, você já está na frente de 99% dos gestores de tráfego. Tá? Mas aí se você fizer lá as aulas do Google Data Studio, dominar o Google Data Studio, aí já era. Aí você tá acima do meu nível. Aí você zerou o jogo. Então tá esperando o quê? Vai deixar outras pessoas passarem na sua frente, verem esse conteúdo, dominarem o Data Studio antes de você, ou você já vai se movimentar, vai aprender a fazer essa parada e vai deixar suas planilhas ainda melhores do que as minhas. A decisão é sua, beleza? Então, tamo junto e eu te vejo na próxima aula.